Em Brasília, 19 horas e 31 minutos. Em Assis também, 19 horas e 31 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta sexta-feira, depois de 2 dias de falta, por compromissos inadiáveis e que não consegui justificar antecipadamente, estamos de volta e para um dia histórico. O dia 6 de outubro de 2023 é um dia histórico. Já seria, por conta da sessão extraordinária marcada na Câmara Municipal para
votação do relatório final da CPI da FEMA. Só o fato de haver a sessão extraordinária numa sexta-feira e com essa finalidade já seria histórico. Mas acaba sendo histórico por outro motivo. Sempre tem algum fato que desperta atenção em decisões polêmicas no município de Assis. Muito tempo atrás, quem tem cabelo branco vai se lembrar, ou quem estuda um pouquinho de história vai se lembrar de uma votação para aprovação do contrato com a Sabesp em Assis, onde um voto acabou sendo decisivo. E o vereador que deu esse voto ficou marcado para o resto da sua vida. Tivemos também a votação da cessão da área para a construção da penitenciária de Assis. Essa eu estava, inclusive, pessoalmente acompanhando. Uma sessão que terminou na madrugada. E foi preciso, inclusive, buscar um vereador que já havia saído da sessão, já estava dormindo. Foram buscar, trouxeram para votar para o projeto ser aprovado. Esses dois vereadores, que não citarei o nome em razão da ausência, já que ambos não estão mais entre nós, ficaram marcados na história. E hoje tínhamos a plena convicção de que o relatório final, que pedia a cassação do prefeito, não seria aprovado. Até em função da divisão que existe na Câmara Municipal, de um G8 e um G7. 8, grupo majoritário na Câmara, que elegia presidente da Câmara, a mesa diretora da Câmara, e o grupo de 7 vereadores que sistematicamente vota a favor do prefeito. Então já tínhamos a plena convicção de que poderia ser 8-7, 8 votos favoráveis ao relatório, ou seja, pela cassação do prefeito, e 7 votos contrários. Até ontem. Ontem eu participei de uma reunião onde estavam 2 vereadores. E os 2 vereadores me disseram: português, nós vamos ter surpresa amanhã. Ah, é? Qual a surpresa? Tem vereador que ia votar a favor e não vai votar contra. E vai votar contra o relatório. Um vereador do G8, ontem já haviam antecipado. Ontem eu já tinha essa informação. Tanto que eu falei hoje na rádio que seria 8-7. Só que eu não havia dito, mas eu já sabia, que seria 8 contra o relatório, contra a cassação, e 7 a favor da cassação. Mas, como os 2 vereadores me pediram para não revelar a informação, porque eles tentariam reverter o voto do vereador, mas o resultado demonstrou que eles não conseguiram convencer. E a grande surpresa da votação acabou sendo o voto do vereador Alexandre Cachorrão, que marca, imagino eu, uma mudança de lado do vereador há exatamente 1 ano da eleição. O vereador vinha sistematicamente votando com o grupo majoritário da Câmara para presidente da Câmara, nas decisões tomadas pelo chamado G8. E imagino,
a não ser que ele tenha uma razão muito especial que justifique o seu voto, me parece que, a um ano da eleição, ele pode ter mudado de lado, mudado de grupo, ter ido para o lado do prefeito. Isso pode ter uma influência significativa na eleição. Pode ter uma influência significativa na eleição. Todo mundo sabe que o vereador Alexandre Cachorrão tem propagado aos quatro cantos que tem interesse em ser candidato a prefeito. Pesquisas feitas por mais diferentes partidos já sinalizam que ele tem um potencial forte para ganhar a eleição. Ou tinha, até hoje. Porque posso estar enganado, e falo isso com o maior respeito ao vereador Alexandre Cachorrão, com quem já fui vereador, e tenho uma grande amizade. Tenho uma grande amizade. Mas, geralmente, uma mudança de voto, uma mudança de posição tão próxima da eleição acaba influenciando negativamente. Por que, português? O prefeito tem uma boa aceitação na cidade, tem uma popularidade, é verdade. Isso é inquestionável. Apesar de todos os problemas que eu identifico na administração, nós precisamos reconhecer que tem uma aceitação popular. Poderíamos ficar aqui à noite debatendo sobre os motivos, mas isso é inquestionável. Tanto é que ele foi reeleito com uma expressiva votação. Por que eu falo que isso pode ser muito negativo para o futuro político do vereador Alexandre Cachorrão? Porque o grupo que ele estava, obviamente que, a não ser que tenha, repito, uma explicação muito convincente sobre a sua mudança pontual de posição. Mas me parece que perde a confiança do grupo. A não ser, repito, insisto mais uma vez, que tem uma razão, um motivo muito forte para ter votado contra o relatório, diferente dos colegas do G8. E, ao mesmo tempo que perde a confiança do grupo, o outro grupo também não tem confiança pela postura que sempre teve até hoje. Ou seja, passa a ser um político onde não há confiança, não é confiável. Me perdoe, por favor, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento. Estou dizendo que a história demonstra isso. Que políticos que mudam de postura próximo, principalmente à eleição, acabam perdendo a confiança no grupo que estava e não têm a confiança do grupo para qual está chegando. E vou insistir mais uma vez, se de fato está acontecendo uma mudança de lado. Não sei. Pode ter sido um voto pontual, mas é muito significativo. Se realmente esse voto é o primeiro de uma série que leva o vereador Alexandre Cachorrão para o grupo do prefeito, a história demonstra que perde a confiança do grupo que estava e não tem a confiança plena do grupo que está chegando. A história mostra isso. Nós podemos pegar inúmeros casos. Inúmeros casos. Dificilmente alguém que sai de um lado e vai para o outro prospera. Dificilmente. Mas política é a arte do improvável. É a arte do improvável. Eu não conversei ainda com o vereador Cachorrão, vou conversar para querer entender. Ele deve ter, obviamente, as suas razões, porque não mudaria de voto, não mudaria de opinião, sem ter analisado, colocado na balança
o que isso lhe trará de benefícios políticos e prejuízos. Da mesma maneira que ele avaliou quando, 2 anos atrás, o prefeito fez o convite para ele ser secretário. Criaram uma secretaria, inclusive para ele, era a Secretaria do Microempreendedorismo, alguma coisa nesse sentido. Ele hesitou, conversou bastante e decidiu não aceitar. Permaneceu na oposição. Isso não faz muito tempo. Isso foi antes do processo eleitoral, quando, inclusive, ele tinha um compromisso de apoiar os deputados Itamar Borges e Baleia Rossi. Agora, o voto de hoje, claro que é significativo. Claro que é significativo. Resta saber, repito mais uma vez, se foi um momento na sua carreira que ele avaliou que não era o momento de caçar o prefeito, mas vai continuar com a mesma postura. Mas pode ter sido uma mudança de lado. A Sinara está dizendo que o Cachorrão ontem falou para o vereador que não ia para o G8, com o G8. Eu estou sabendo, falei isso. Falei exatamente. Ontem eu conversei com 2 vereadores à noite, eles me falaram isso. Que o vereador havia mandado uma mensagem no grupo lá do G8 falando que estava desconfortável, acho que foi esse o termo usado, para votar pela cassação do prefeito José Aparecido Fernandes. O que levou a esse desconforto, eu não sei. Mas, repito, o assunto não foi o arquivamento da denúncia. O assunto político hoje em Assis é a mudança de postura do vereador Alexandre Cachorrão. Porque, vejam só, se o vereador mantivesse o voto que vinha dando anteriormente, o prefeito não seria cassado. Porque seria maioria, mas não seria maioria qualificada. Seriam necessários 10 votos. Então, todo mundo dava como certo, que seria 8-7 pela cassação, mas o prefeito não seria cassado porque precisa 10 votos. Agora, mesmo sabendo que não seria o prefeito cassado, o vereador mudou seu voto contra a cassação. Muita gente já começa a vislumbrar o seguinte cenário. O Cachorrão vai disputar a eleição do lado do prefeito agora. O Cachorrão vai mudar de lado e vai disputar a eleição do lado do prefeito. Como candidato a prefeito? Não sei. Como candidato a vice? Não sei. Não sabemos. O prefeito tem dito aos 4 cantos que o candidato dele é uma mulher, que é uma candidata. Um assessor do prefeito que eu conversei horas atrás garantiu que 90% que a candidata dele, a prefeita, é a secretária da Saúde, a Cristiane Bucinatti. Agora, houve alguma negociação? O vereador Alexandre Cachorrão, eu voto contra, mas eu sou candidato a prefeito com seu apoio? Não sei. Pode ser. Mas me parece que sinalizou um rompimento do vereador Alexandre Cachorrão com a oposição. As próximas horas serão fundamentais para a gente saber se isso realmente foi sacramentado, ou seja, se o vereador Alexandre Cachorrão mudou de lado daqui para frente ou ele mudou de lado só hoje. Vamos aguardar. Mas ficou o rótulo, ficou a marca da eleição hoje. O fato histórico, nesse dia histórico de votação de cassação do prefeito, não foi o resultado, que todo mundo já previa, que seria 8-7. Mas previa que seria 8-7 pela cassação, embora a cassação não se confirmasse, porque precisariam 10 votos. Mas o fato histórico foi a mudança de lado do vereador Alexandre Cachorrão. Saberemos, e eu repito, o vereador deve ter avaliado, colocado na balança, tudo o que isso representa para o seu futuro político. Se ele tem pretensão de ser candidato a prefeito,
acho que ele perde o apoio do chamado grupo dos 8, depois dessa posição. A não ser que justifique, e muito, o motivo pelo qual voltou atrás na decisão de hoje. Mas já não tem a confiança plena. Ou se o voto de hoje sinaliza a sua mudança de conduta e a mudança de lado na política de Assis. Vamos aguardar os próximos capítulos. Mas para quem não acompanhou a sessão histórica hoje, que terminou agora há pouco, eu esperei terminar porque estava assistindo, e recortei o trecho final, que é exatamente o trecho que fala da votação, os votos dos vereadores. O relatório tinha 3 denúncias e as 3 foram votadas. Então, nós vamos, a partir de agora, reproduzir o trecho final da sessão. Deixa eu tentar descobrir aqui como é que eu faço, tá bom? Primeiro, deixa eu tirar isso daqui, deixa eu ver se o Gregório me ensinou bem. Agora, eu preciso colocar isso aqui no cantinho. Agora, eu vou tentar colocar essa imagem aqui, e a partir deixa eu... Encerrada a defesa oral, passamos à votação nominal sobre cada infração articulada da denúncia. Haverá 3 votações a serem feitas. Ao final, será proclamado o resultado final da sessão de julgamento. O parecer final, lavrado pelo relator, acompanhado pela maioria dos demais membros, opinou pela procedência de 2 infrações, descritas na denúncia e improcedente de uma. A comissão processante opinou pela procedência da infração no artigo 4 do inciso 7º do Decreto-Lei 201/67, praticar contra expressa disposição de lei, ato da sua competência ou omitir-se na sua prática. Pela improcedência da infração ao artigo 4 do inciso 8 do Decreto-Lei nº 201/67, omitir-se ou negligenciar-se na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. 3. Pela procedência da infração ao artigo 4º, inciso 10, do Decreto-Lei nº 201/67, proceder do modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Coloco em votação a primeira infração referente ao artigo 4º, inciso 7, do Decreto-Lei nº 201/67. Os vereadores que forem favoráveis à procedência da infração, digam sim. E os vereadores que opinarem pela improcedência, digam não. Solicito ao primeiro secretário a chamada de votação. Alexandre Cachorrão. Voto não. Tenente Gênova. Tenente Gênova.
Diante das justificativas apresentadas, eu voto não. Douglas Azevedo. Voto não. Pastor Edinho. Meu voto é não. Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Vieira. Voto não. Fernando Cirque. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Voto não. Ramão. Voto sim. Pastor Nivaldo. Não. Rogério Nascimento. Não. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O artigo 4 do inciso 7, praticar contra expressa disposição da lei, ato da sua competência ou omitir-se na sua prática, teve 7 votos improcedentes e 8 contrários. Declaramos, então, o artigo 4º improcedente. Coloco em votação a segunda infração referente ao artigo 4º, inciso 8, do decreto número 201/67. Os vereadores que forem favoráveis à procedência da infração, digam sim. Os vereadores que opinarem pela improcedência da infração, digam não. Solicito ao primeiro secretário a chamada de votação. Alexandre Cachorrão. Voto não. Tenente Gênova. Não. Douglas Azevedo. Não. Pastor Edinho. Não. Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Vieira. Não. Fernando Cirque. Sim. Gerson Alves. Acompanhando o relatório, voto não. Jonas Campos. Sim. Carlinhos Zé Gotinha. Voto não. Sim. Ramão. Sim. Pastor Nivaldo. Não. Rogério Nascimento. Não. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. Artigo 4º do inciso 8, omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Teve 6 votos favoráveis e 9 votos contrários. O artigo 4 foi improcedente.
Coloco em votação a terceira infração referente ao artigo 4º, inciso 10, do Decreto-Lei número 201/67. Os vereadores que forem favoráveis à procedência da infração, digam sim. E os vereadores que opinarem pela improcedência da infração, digam não. Solicito ao primeiro secretário a chamada de votação. Alexandre Cachorrão. Voto não. Tenente Gênova. Acompanhando as justificativas apresentadas, voto não. Douglas Azevedo. Voto não. Pastor Edinho. Voto não. Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota não. Fernando Circa. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Voto não. Ramão. Sim. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo da Pereirada, vota não. Rogério Nascimento. Rogério Nascimento, vota não. Vinícius Simes. Sim. Viviane Delmas. Sim. O artigo 4º do inciso 10, proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, teve 7 votos favoráveis e 8 contrários. Consideramos improcedente. Em razão do resultado da votação, a qual era necessário o voto de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, 10 votos favoráveis dos vereadores, em qualquer das infrações descritas da denúncia, declaro a observação do prefeito José Aparecido Fernandes. Determino que seja arquivado o presente processo. Determino que a ata do presente sessão seja lavrada, consignando a votação nominal sobre a cada infração. Determino ainda que se comunique o resultado à Justiça Eleitoral. Não havendo mais nada a ser deliberado, passaremos para a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Fabinho Alerta Verbal para proceder à oração do Pai Nosso. Muito bem. Está aí, com todos os detalhes, manifestação, transmissão quase que simultânea. Quem estava acompanhando no Facebook, inclusive, nós compartilhamos o momento da votação das denúncias. E ficou uma coisa muito estranha. Vocês devem ter percebido que foram 3 denúncias, 3 votos. O segundo tópico, que foi considerado improcedente, teve 9 votos contra. Só que vocês devem ter estranhado que o vereador Gerson Alves votou contra a improcedência. Mas eu acho que teve muito vereador que se confundiu. Me parece que houve uma confusão generalizada para votar essa denúncia. Eu vou conversar com o vereador Gerson para depois ele explicar. Me parece que ele foi o único que votou corretamente ao que ele escreveu no relatório. Ele foi o relatório, me parece. Mas eu vou tentar entender isso corretamente para conversar com o vereador Gerson Alves, que foi o relator. Bom, final de conversa. O que era esperado aconteceu, ou seja, a Câmara não cassou o mandato do prefeito José Aparecido Fernandes, como era de se esperar.
A maioria imaginava que seria 8-7, como de fato foi, só que a maioria entendia que seria 8 favoráveis à cassação e 7 contrários. Mas o vereador Alexandre Cachorrão mudou de lado. Eu ouvi agora há pouco, li agora há pouco, como é uma manifestação num grupo, o vereador Alexandre Cachorrão escreveu o seguinte: votei de forma consciente, equilibrada e ponderada, o que não altera a minha forma de pensar, muito menos a continuidade do meu trabalho. Respeito às opiniões em contrário. Essa foi uma manifestação do vereador Alexandre Cachorrão, mas que, com certeza, o fato hoje foi o voto do vereador Alexandre Cachorrão. Como eu disse, e vou repetir para finalizar, vamos aguardar qual será a postura do vereador nas próximas sessões da Câmara Municipal. Vamos aguardar. Mas saiu de uma, tem outra. Saiu de uma e tem outra. Saiu na TV Tem hoje mais uma denúncia. Saiu na TV Tem hoje mais uma denúncia. E agora que atinge a família do prefeito. E o episódio se refere à FEMA, mais uma vez. Só lembrando, para quem está nos acompanhando e quem pegou só o final da votação, o que foi votado hoje foi o relatório final da CPI da FEMA. E qual é o suposto crime que o prefeito teria cometido? Ele editou um decreto ilegal, a justiça considerou ilegal esse decreto, fez um decreto extinguindo o conselho curador da FEMA. E ele pretendia criar um conselho gestor para administrar lá a FEMA. O promotor entendeu no dia já que foi ilegal o decreto, ajuizou uma ação. Na ação, ele considerou a conduta do prefeito como uma conduta ditatorial e o juiz, num domingo de manhã, concedeu a liminar e mandou o prefeito revogar o decreto, o que ele fez depois. E aí foi apresentada uma denúncia que o prefeito teria faltado com decoro, entre outras ilegalidades, e é isso que foi votado hoje. O relatório pedia a cassação do prefeito e hoje foi votado esse relatório final. O relatório feito pelo vereador Gerson, a CPI presidida pelo vereador Ramão. E, ao final, foi votado o relatório. Vocês viram 8 contrários ao relatório, que pedia a cassação, 7 contrários à cassação. 7 favoráveis à cassação. 8 contrários à cassação, 7 favoráveis à cassação. Foi 8-7, só que mudou de lado, porque o vereador Alexandre Cachorrão mudou o seu voto. É isso que foi votado hoje, na sessão da Câmara. Agora tem uma outra denúncia, que chegou à TV Tem, e essa denúncia é na Justiça, não é na Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um julgamento político. Quem tem força ganha, quem não tem, perde. Nem sempre uma decisão no Legislativo é uma decisão justa, é uma decisão política. A decisão justa é na Justiça. E agora tem uma ação penal contra familiares do prefeito, inclusive relacionados à FEMA. Foi notícia hoje na TV Tem, que a gente vai reproduzir para você agora. Vamos ouvir. Não é essa. Não é essa. É essa daqui. Denúncia de supostas irregularidades em bolsas de estudo na FEMA. Os acusados têm 15 dias para apresentarem defesa. O prazo foi dado nesta semana. 2 pessoas já confessaram as irregularidades e firmaram um acordo que prevê a devolução dos valores equivalentes às bolsas recebidas, mais o pagamento de multa. A FEMA confessou no decorrer das investigações que não estava exigindo a comprovação de dependência, além de declaração de próprio punho dos servidores. Além da promotoria, a Polícia Civil e o Tribunal de Contas apuram supostos problemas na fundação.
Em nota, a nova administração da FEMA, que assumiu a gestão em junho deste ano, disse que se compromete com a transparência dos processos e está à disposição do Ministério Público para esclarecimentos. E também que está regularizando a análise dos documentos de bolsistas, por exemplo. Até o momento, as assessorias do prefeito José Aparecido Fernandes e do ex-presidente da FEMA, Eduardo Augusto Vela Gonçalves, acusado de corrupção passiva, não se manifestaram sobre o caso. E nós não conseguimos contato direto com Luciana Barreto Fernandes, Daniele Cristina Ferrarese Barbosa e Elson Miguel, acusados de falsidade ideológica. Mais uma, né? Mais uma. Só que essa é na justiça. Ministério Público ajuizou a ação e agora é a justiça que decidirá esse episódio. Não será uma decisão da Câmara, será uma decisão na justiça. Muito bem, minha amiga, muito bem, meu amigo. Tem gente decepcionada, tem gente frustrada, tem gente comemorando, tem gente festejando. É o resultado da sessão histórica da Câmara Municipal, que arquivou a denúncia contra o prefeito José Aparecido Fernandes pelo ato praticado ao editar um decreto extinguindo o Conselho Curador da FEMA. Resultado da votação, 8 contrários à cassação, 7 favoráveis à cassação. Para ser aprovada, a cassação precisaria de 10 votos. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Na segunda-feira, a gente volta a se falar. Um abraço. Muito obrigado pela audiência, pela assistência e pela paciência. Fiquem todos com Deus. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.